Eu trouxe para vocês um conto de tradição oral do folclore canadense. Ele se encontra nesse livro. Essa história eu conto assim. A história é recontada por Andréia de Souza. Drachma, a lenhadora. Houve um tempo quando os homens conversavam com as árvores e o vento respondia. Havia um rei solteiro. Ele governava o seu povo com sabedoria e justiça. Mas não ficava bem para um rei ser solteiro. Um dia ele decidiu, chamou à sua presença todos os seus arautos e disse: Vão a todos os reinos vizinhos e anunciai: o rei vai casar e será sua esposa e constituída sua rainha a mulher que decifrar o enigma que o rei vai propor. No dia marcado, as mulheres da corte encheram o salão real. Elas chegaram vestidas com vestidos com decotes insinuantes, com penteados mirabolantes, perfumes estonteantes. O rei, diante delas, não se importou. Levanta-se do seu trono e proclama o enigma. Qual é a distância entre o leste e o oeste? Qual é a distância entre o céu e a terra? Qual é a distância entre a verdade e a mentira? As mulheres olham umas para as outras, outras para uma, e ninguém soube responder. Então o rei diz: mulheres, eu vou dar uma semana. Vão, estudem, pesquisem, leiam, ouçam e voltem aqui. Passado uma semana, elas chegaram com vestidos ainda mais insinuantes, com perfumes ainda mais estonteantes e penteados ainda mais mirabolantes. O rei não se importou. Levanta-se do seu trono, repete o enigma e silêncio total. As mulheres baixam as cabeças e ninguém soube responder. O rei, diante dessa situação, então diz: mulheres, para não dizer que não sou generoso, vou dar presentes para vocês. Vão. As mulheres vão deixando o salão real em direção às suas carruagens estacionadas em frente ao portão do castelo, abarrotadas de presentes. Naquele momento ia passando por ali uma mulher, Drachma, a lenhadora. Drachma se aproxima de uma das mulheres e diz: irmã, por que todo esse alvoroço no interior do castelo? O que está acontecendo? A mulher responde para Drachma por cima dos ombros: o rei vai casar e está propondo um enigma. A mulher que decifrar será sua esposa. Mas nem nós, mulheres da corte, versada nas artes e nas ciências, soubemos responder. Que dirá você, uma lenhadora? Drachma olha firmemente nos olhos da mulher e diz: eu vou acertar o enigma do rei. Os soldados observam a conversa das mulheres e permite a entrada de Drachma. Pelo corredor do castelo ia seguindo aquela mulher forte, corajosa, determinada, com passos decididos em direção ao rei. O rei a observa e gosta. E pensa: seria bom para minha imagem ter como rainha uma mulher do povo. Pede que ela se aproxima, repete o enigma. Drachma ouve com atenção e diz: é fácil, majestade. A distância entre o leste e o oeste é a distância de um dia. O sol nasce a leste e morre a oeste. A distância entre o céu e a terra é a distância de um olhar. Eu elevo os meus olhos e vejo o céu. Eu baixo a cabeça e vejo a terra. A distância entre a verdade e a mentira é a distância dos meus ouvidos para os meus olhos. Porque os meus ouvidos podem ouvir mentiras, mas os meus olhos enxergam a verdade. Alvoroço total. O rei então diz: acertaste, mulher.
serás minha esposa. Ao que Drástima responde para o rei: Majestade, poderá ser ou não ser, porque eu também tenho um enigma. Alvoroço total. Então Drástima diz: Majestade, o que é maior que Deus? O que é pior que o diabo? Os vivos, se não comem, morrem. Os mortos não comem. Os pobres não têm. E os ricos não querem. O rei ouve com atenção, dá voltas em todo o salão. 1, 2, 3, 5, 7, ajeita a capa aos ombros. 10, 11, ajeita a coroa e: mulher, eu desisto, não sei, porque para mim nada é maior que Deus, nada é pior que o diabo. Acertaste, majestade. Nada é a resposta, porque não existe nada maior que Deus, não existe nada pior que o diabo. Se os vivos não comem nada, morrem. Os mortos não comem nada. Os pobres não têm nada. E os ricos não querem nada, porque já tem tudo. Acertaste, mulher, acertaste, majestade. E um falou para o outro. E o casamento foi marcado, e no dia da cerimônia, o rei segurou firme nas mãos de Drástima e disse: mulher, nunca use da sua sabedoria contra mim. O tempo passou e no castelo havia os homens que cuidavam das vacas e os homens que cuidavam das éguas. Um dia pela manhã, o dono das éguas acordou gritando: milagre, milagre, minha égua pariu um bezerrinho. O dono da vaca escutou e foi procurar. Amigo, esse bezerrinho é da minha vaca, ela pariu ontem à noite. O dono da égua disse: se ele veio se acoitar nas patas da minha égua, esse bezerrinho é da minha égua. Essa discussão chegou até o rei, que mandou chamá-los, e disse para o dono da vaca: se o bezerrinho foi se acoitar nas patas da égua, o bezerrinho é do dono da égua. O dono das vacas deixou muito entristecido o salão e foi procurar conselho com Drástima. E ela disse alguma coisa para ele, porque no dia seguinte estava o rei no alto da torre, olhando para o mar e aquela areia branquinha lá longe, e ele viu um homem que jogava a rede de pesca na areia, puxava, sacudia, jogava, puxava e sacudia. O rei, olhando aquela situação, desceu e foi falar com o homem. Homem, você não vê que não pode pescar peixe na areia? O homem se aproximou e disse: majestade, eu sei que não posso pescar peixe na areia, assim como sei que uma égua não pode parir um bezerrinho. Aquelas palavras vieram como flecha no coração do rei, porque ele sabia que teria vindo de Drástima. Chamou Drástima à sua presença e disse: mulher, eu não disse para você não usar sua sabedoria contra mim? Deixarás o castelo ao amanhecer. Ande por ele e leve consigo o que de mais valioso for para você. Drástima então pede um último jantar com o rei. O rei, que já se afeiçoara a Drástima, permite. À noite, no salão real, uma mesa comprida, por sobre a mesa uma toalha de linho branquinho, bordado com os melhores brocados. Numa ponta o rei, na outra a rainha Drástima, 2 catiçais. Silêncio total, de vez em quando podia-se ouvir o tilintar dos talheres. Drástima
Pede ao mordomo que sirva vinho para o rei. O mordomo serve e o rei bebe. Passa um tempo e Drachma pede: por favor, sirva mais vinho para o rei. Ele serve e o rei bebe. Mais um pouco de vinho para o rei. Ele serve e o rei bebe. No dia seguinte, acorda o rei com uma dor de cabeça, mal podendo abrir os olhos. E ele sente no ar um cheiro de lenha queimando. E ele abre os olhos com dificuldade. Ele vê que está numa cabana de lenhadora. E ele vê uma mulher entrando e consegue ver que é Drachma. Mulher, o que fizeste, mulher? E Drachma se aproxima do rei e diz: Majestade, não disseste que eu poderia trazer comigo o que de mais valioso eu achasse? Você, majestade, é o que de mais valioso tem para mim. O rei não resiste, toma Drachma em seus braços, eles se beijam, se amam ali mesmo, na cabana. E eles deixam a cabana de mãos dadas, unidos, lado a lado, para governar o povo com sabedoria e justiça, no tempo que os homens conversavam com as árvores e o vento respondia.